e eu vou apresentar um seminário intitulado Processo Industrial do Cimento. Nesse seminário, então, eu vou trazer alguns pontos sobre as matérias-primas, sobre a composição, algumas etapas que são envolvidas no processo, também algumas reações e algumas curiosidades. Sobre as matérias-primas, então, a gente tem 4 matérias-primas principais, sendo a primeira, o carbonato de cálcio, que é uma das matérias-primas necessárias à fabricação do cimento. Ele é um material inorgânico e também quimicamente inerte, com características alcalinas. Temos também a sílica. O dióxido de silício, ele é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre e ele é encontrado no cimento. Ele é encontrado também no mundo de várias formas e ele é um dos principais ingredientes nessa fabricação. Temos também o alumínio, que é um metal leve, macio, resistente. Ele possui um aspecto cinza prateado e também fosco. E ele tem uma camada fina de óxidos que vai se formar rapidamente quando ele é exposto ao ar. Temos também, por fim, o minério de ferro, né, que são rochas a partir das quais pode ser obtido ferro metálico de uma maneira economicamente viável. Na composição, então, temos o clinker, que tem como matéria-prima o calcário e a argila, e aí essa mistura desse calcário moído juntamente com a argila vai formar um composto chamado de farinha ou de cru, que ele vai passar por um forno cuja temperatura pode chegar até 1450 graus Celsius e vai transformar então essa junção de calcário e argila nesse material denominado clinker. Temos também o gesso. O gesso, então, ele vai ter a função de reduzir o endurecimento do cimento moído, e aí por isso ele é uma adição presente em todos os tipos de cimento. Ele vai formar um resíduo silicoso que vai ser formado juntamente com a fusão desses metais. Temos também a escória, que ela é adicionada à moagem do clinker com o gesso, né? E vai permitir maior durabilidade e resistência final do produto, né? Do nosso cimento. E por fim, a pozolana. As pozolanas são materiais sílicos aluminosos que têm pouca atividade aglomerante, mas que, quando são finamente pulverizadas e na presença de uma umidade, elas vão reagir então com hidróxido de cálcio a uma temperatura ambiente e vai formar produtos com capacidade cimentante. Normalmente ela é adicionada ao cru e vai oferecer a vantagem de conferir maior impermeabilidade ao cimento. O processo tecnológico de produção de cimento, implementado na maioria das indústrias brasileiras, é conhecido como processo via seca e ele é constituído principalmente das seguintes etapas, né? Pré-homogeneização, moinho de farinha, a produção do clinker, o resfriamento, o moinho de cimento e, por fim, a expedição. Aqui a gente tem um fluxograma do processo. Então, a gente tem ali, né, argila e calcário, versador, depósito, pré-homogeneização, moinho, homogeneização, daí vai para o forno, vai para os silos de clinker, a gente tem a moagem do cimento, para os silos de cimento, e por fim, então, o ensacamento ou distribuído a granel. O processo de produção do cimento, então, ele vai começar com a minerização do calcário, que é a matéria-prima principal, e esse material ele vai ser extraído das jazidas de calcário, vai ser esmagado e vai ser armazenado em pilhas de pré-homogeneização. E aí, nessa fase, as primeiras amostras elas são recolhidas para análise e a composição química do calcário determinada, incluindo o teor de cálcio, silício, ferro e também de alumínio. O calcário, então, ele vai ser misturado com a argila e alguns aditivos específicos, como os minérios de ferro, né, os alumínios ou materiais substitutos coprocessados, e aí em seguida ele vai ser reduzido a um pó muito fino, conhecido como farinha. Então, se é instalado um filtro dentro do moinho para prevenir a emissão de poeira para a atmosfera nessa fase. A farinha ela vai ser armazenada em silhas especiais de homogeneização até que seja levada ao forno rotativo. Antes de entrar, então, no forno rotativo, a farinha ela vai passar por uma torre de pré-calcinação com ciclones, onde ela vai ser aquecida pelos gases quentes de um forno, e esse forno pode chegar a uma temperatura de até 1500 graus Celsius, e isso vai assegurar que a farinha vai entrar no forno a uma temperatura aproximada de 900 graus Celsius,
E é esse material criado nesse estágio, então, é o denominado clinker, que vai ser esse produto intermediário que vai se constituir, então, a base do nosso cimento. A primeira reação química, então, a ocorrer no forno, dando início à produção do clinker, é a reação de decomposição do carbonato de cálcio, onde a gente tem, né, o carbonato, então, sendo decomposto em óxido de cálcio e gás e dióxido de carbono. E aí isso vai ocorrer em uma temperatura média de 840 graus Celsius. Cerca, então, de 80% dessa reação, ela vai ocorrer no pré-aquecimento e o restante das outras reações vai ocorrer no interior do forno. Nesse forno, né, então, o nosso dióxido de cálcio, monóxido de cálcio, né, ele vai ser fundido e vai reagir com os óxidos de alumínio, de silício, de ferro, que vai ser provenientes das areias e das argilas, dando origem aos novos compostos. Então, a gente tem ali a formação do silicato de cálcio, né? A gente vai ter o óxido de cálcio reagindo com dióxido de silício, formando então silicato de cálcio. Também temos o silicato tricálcico, onde o nosso óxido de cálcio vai reagir também com silício, formando um trióxido, um silicato tricálcico, ali na temperatura de 1200 a 1300 graus Celsius. Temos também a formação do aluminato tricálcico, na temperatura de 1100 graus Celsius, onde a gente tem o nosso óxido de cálcio, reagindo então com o nosso trióxido de alumínio, formando o aluminato. E por fim, na temperatura de 1100 a 1250, a gente tem a formação do ferroaluminato tetracálcico, onde a gente vai ter o nosso óxido de cálcio reagindo com o nosso trióxido de alumínio, reagindo com o nosso trióxido de ferro, formando então o ferroaluminato. Algumas propriedades, desses compostos formados, elas podem ser observadas então aqui nesse quadro, né? O nosso silicato tricálcico, ele vai ter uma porcentagem ali de 45 a 75% no cimento, e a funcionalidade dele vai ser uma elevada velocidade de hidratação e vai ser responsável pela resistência e pelo endurecimento do cimento. Já o silicato de cálcico vai estar em torno de até 35%, né, de 7 a 35%, e vai dar uma contribuição significativa para resistências mecânicas do cimento a longo prazo. O aluminato tricálcico, que vai estar até 13%, ele vai ter uma funcionalidade de ocorrer normalmente em cimentos aluminosos, tendo essa formação decorrente das condições da umidade do processo de resfriamento. E o nosso ferroaluminato tetracálcico, que vai ter ali uma composição até 18%, a gente vai supor que a composição dele seja mais estável, vai ser utilizado então para representar a solução sólida como um todo. Ele vai imprimir uma maior resistência à corrosão química do cimento. Para finalizar então o processo de produção do clinker, o material que sai do forno ele vai ser enviado para um refrigerador, onde a sua temperatura é reduzida para 100 graus Celsius. E aí também temos um filtro instalado na saída desse equipamento para liberar o ar do processo de resfriamento para a atmosfera e esse ar seja livre de poluentes, né? E aí nessa fase, mais algumas amostras elas são coletadas e o clinker então ele é transportado para os silos e para as moedas, onde ele vai ser armazenado com outros materiais aditivos que vão para o cimento, né? Como eu falei lá em cima, o gesso, o calcário, a pozolana, a escória. E aí a porcentagem de cada um desses aditivos vai determinar então o tipo de cimento produzido. Nessa fase, então, a mistura do clinker e dos aditivos vai para o moinho de cimento, em que todos os componentes eles vão ser moídos até uma finura ideal, o que vai resultar em um cimento de qualidade superior. Por fim, então, depois da moagem do cimento, o cimento ele vai ser armazenado nos silos, onde ele vai permanecer até ser ensacado ou ser comercializado a granel, expedido por caminhões, trem, navios. Algumas das variáveis importantes dentro desse processo, a operação nesse alto forno, ele vai consistir em procedimentos operacionais, como carregamento, injeção de ar quente, controle de pressão, etc., que vão ser executados sob controle automático. Entre essas temperaturas, pressões, fluxos, valores calculados e outros mais de 3.000 variáveis, elas são normalmente monitoradas através de um sistema supervisório
que vai permitir o acompanhamento dessas variáveis ou desses grupos de variáveis, tanto na forma gráfica como na forma de valores operacionais. E aí a gente tem uma das principais variáveis, que é a temperatura, onde quando a massa, né, é inserida no forno rotativo com altas temperaturas, a gente vai precisar, então, atingir o ponto ideal de produção do clinker. E aí a gente consegue ver aqui, nesse gráfico, que a cada temperatura a gente tem a formação de um produto, né? E outra variável que vai ser muito utilizada nesse processo é a vazão, onde ela vai determinar, então, o quanto desse material vai ser ensacado ou até mesmo transferido para o caminhão, né? Esse processo, então, ele vai exigir um alto consumo de energia, seja na forma de energia térmica, né, como calor, ou por meio de combustíveis utilizados para aquecer os fornos rotativos para a produção do clinker, e aí seja também na forma de energia elétrica, consumida em todo o processo industrial para movimentar as máquinas, gerar os fornos e os moinhos. A maior parte desse consumo, com certeza, ela vai ser referente ao gasto de energia térmica durante a queima dos combustíveis. E aí, os combustíveis que vão alimentar os fornos são, na maior parte das vezes, de fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão. E aí, dentro desses combustíveis, alguns mais utilizados se destacam alguns sólidos, né, como o coque de petróleo e a gasolina, e alguns gasosos, como o gás natural e outros derivados de carvão mineral. O coque de petróleo, então, ele vai ser a principal fonte de energia na indústria cimenteira, sendo o principal combustível utilizado no forno rotativo do clinker. Ele é um material granular, brilhante, composto principalmente por carbono, ali em torno de 90% a 95%, mas também ele vai costumar apresentar um teor excessivo de enxofre, cerca de 5%. E aí o motivo desse combustível ser muito utilizado deve-se ao seu elevado poder calorífico associado ao baixo custo da sua aquisição. E aí, além desses combustíveis tradicionais, também podem ser reaproveitados alguns resíduos e rejeitos industriais de biomassa, ou carvão vegetal, ou alguns resíduos agrícolas para alimentar os fornos. Aí algumas curiosidades sobre o processo de cimento, né, as indústrias cimenteiras no Brasil. No Brasil temos em torno de 24 grupos que produzem cimentos, né, o maior deles sendo o Grupo Votorantim, inclusive é o grupo que utiliza de outros combustíveis, né, para a produção do clinker. Eles têm feito reaproveitamento, né, de resíduos industriais e de biomassa. Um investimento mínimo, então, para uma empresa desse porte, desse ramo, é em torno de 300 milhões de dólares, então é uma empresa muito cara, porque é um processo a seco, então a gente não tem nenhuma fase aquosa nesse processo. E leva-se em torno, então, de 3 anos para se ganhar estabilidade no mercado. Então, a gente pode ver que a produção do cimento, ela não é uma indústria assim, muito fácil de se produzir e nem de se manter, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, contando como é que é feito esse processo para a gente conseguir visualizar. O cimento faz parte da nossa vida. Ele é a base do concreto, que é o segundo produto mais utilizado no mundo depois da água. E você sabe como ele é feito? Tudo começa com a escolha da área onde será instalada a fábrica de cimento. O local precisa estar próximo de uma jazida de calcário, a principal matéria-prima do cimento, para facilitar o transporte do minério até a linha de produção. Essa é uma mineração a céu aberto. Daqui sai o calcário e a argila, que são as principais matérias-primas para se produzir o cimento. As rochas de calcário são extraídas da mina por detonação. Elas são carregadas em caminhões e levadas até a britagem, onde são transformadas em rochas menores. Depois dessa etapa, são formadas as pilhas de pré-homogenização, para garantir a qualidade do calcário e da argila. Com a qualidade adequada do calcário e da argila, é adicionado minério de ferro, que vem de outras mineradoras. Juntos, eles vão via balanças dosadoras para o moinho e são misturados até parecer uma areia bem fina. É o que chamamos de farinha crua, que em seguida vai para os silos via elevadores.
Essa farinha crua é uma mistura uniforme com uma composição química adequada para ir ao forno. Essa mistura é transportada de forma mecânica para os fornos. E é no forno que ela vai se transformar em clinker, que é a base do cimento. Você sabia que a temperatura do forno de uma fábrica de cimento pode chegar a 2.000 graus Celsius, como se fosse 1/3 da temperatura do centro da Terra? A alta temperatura do forno é necessária para garantir a qualidade do clinker. É por isso que ele não pode ser desligado no dia a dia, a não ser em períodos de manutenção. O forno utiliza coque de petróleo e resíduos coprocessados como combustível. Para reduzir a emissão de CO2 proveniente do coque de petróleo, a Votorantim Cimentos tem aumentado a utilização de combustíveis alternativos como pneus, biomassa e resíduos industriais e urbanos que são utilizados para alimentar o forno. A farinha crua é pré-aquecida na torre de ciclones e entra no forno até chegar a uma temperatura muito alta, até virar clinker. Em seguida, o clinker é resfriado, passando de 1.000 graus Celsius para 100 graus Celsius. A velocidade de resfriamentos é fundamental para a qualidade do clinker. Aquilo subindo é o clinker, a base de tudo. Ele será armazenado em silos até seguir para a próxima etapa. É na moagem que o clinker, o gesso e outras adições como a escória de alto forno ou pozolana são dosados e moídos para garantir proporções adequadas e formar diferentes tipos de cimento. Tudo isso atendendo à norma técnica brasileira de cimento. É como fazer um bolo. Você mistura o açúcar e a farinha de acordo com as quantidades descritas na receita. O produto final, que já é o cimento, é então armazenado novamente em silos. Após essa última etapa, o cimento vai para a ensacadeira e é transportado por caminhões até a loja. O cimento também pode ser vendido a granel para grandes consumidores e transportado em caminhões especiais para isso. Tudo que a gente contou até aqui é monitorado na sala de controle central, que é o coração da fábrica. O cimento é um produto indispensável para a humanidade. É o único que está presente desde o início da obra até o acabamento, seja qual for o tipo da construção, e que ajuda a concretizar os nossos sonhos, deixando um legado para as atuais e futuras gerações. Essas são algumas referências que eu utilizei para a confecção desse seminário. E muito obrigado por assistir. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.